eu sou Fabrício Velic, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda novamente ao meu canal. Bom, eu enquanto teólogo, uma das questões que mais ocorre nas minhas conversas com as pessoas é elas fazerem a seguinte pergunta: mas Fabrício, o que a Bíblia diz a respeito disso? E na maioria das vezes, o que eu preciso responder é nada. Ou seja, a Bíblia não fala nada sobre esse assunto que você está me perguntando. Isso por quê? Porque a Bíblia, como eu já falei aqui em outros vídeos, ela foi escrita há milhares de anos, ela foi escrita dentro de um contexto específico, econômico, social, cultural, de maneira que os assuntos sobre os quais ela está falando muitas vezes não tem nada a ver com a nossa realidade hoje, com vários assuntos que fazem parte da nossa realidade hoje, simplesmente porque não fazia parte da realidade na qual aquele texto estava sendo escrito. Então, por exemplo, perguntas: o que a Bíblia fala a respeito do aborto? Nada. O que a Bíblia fala a respeito da homossexualidade? Nada. O que a Bíblia fala sobre a liberdade de imprensa? Nada. Por quê? Porque todos esses termos, mesmo que nós, por exemplo, achamos no texto bíblico Paulo falando que ele foi como um abortivo, o que o termo quer dizer naquela época não tem nada a ver com o que o termo quer dizer hoje. Da mesma forma, não havia conceito de homossexualidade no texto bíblico, não havia o conceito nem de imprensa no texto bíblico, de maneira que essas questões, muitas vezes quando trazidas perguntando o que a Bíblia quis ou o que a Bíblia diz a respeito dessa temática, não faz o menor sentido. Por isso que é importante a gente sempre tomar muito cuidado com pessoas que pegam um texto bíblico, acham uma palavra lá no meio, fruto muitas vezes de traduções muito duvidosas, e pega esse texto e tenta trazer para hoje, dizendo: tá vendo, a Bíblia está falando contra isso aqui. Isso, na verdade, é algo muito complicado, muito sério e que não deve ser feito. Todo texto bíblico deve ser lido dentro do seu contexto específico. E, na maioria das vezes, a Bíblia não fala sobre aquilo que nós gostaríamos que ela falasse. Sobre o que a Bíblia fala? A Bíblia fala sobre o plano de Deus para a humanidade, principalmente nos evangelhos. O que os evangelhos trazem? Os evangelhos trazem a mensagem de que Deus se importa com a humanidade e Ele está disposto a se reconciliar com essa humanidade. Ele tomou a iniciativa dessa reconciliação e a mensagem de Jesus é justamente isso. A mensagem de Jesus é de que nós devemos amar uns aos outros. Essa é a mensagem principal do Evangelho. E ao longo de todo o texto bíblico, a mensagem é sempre essa, de que Deus se importa com a humanidade, de que Deus toma o lado dos fracos e dos oprimidos. Então, tentar pegar um termo de hoje e tentar achar ele no texto bíblico, dizendo o texto bíblico fala sobre isso, é um erro muito grande. E para a maioria das questões, a gente vai dizer, a minha resposta sobre o que a Bíblia diz sobre isso é: olha, a Bíblia não diz nada, mas ela indica que o caminho do amor, o caminho do altruísmo, o caminho do se importar com o próximo é aquele que Deus deseja que nós trilhemos. Então, é isso que eu gostaria de falar com vocês. Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham gostado. Fica o convite para vocês se inscreverem no canal e verem mais vídeos que estão postados aqui. Até a próxima!